Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concursos. Hoje a gente vai fazer a correção da prova de escrivão, a última prova de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, uma prova que foi aplicada em 2013. Nós vamos fazer os 14 itens que caíram nessa prova e aí eu vou analisar com você item por item, nós vamos ver quais são os assuntos que mais caem e é muito importante que você preste atenção e faça todas as anotações possíveis para se preparar para a próxima prova de escrivão da Polícia Civil daqui do Distrito Federal. Vamos lá, ó. A gente vai falar, eu vou fazer uma pequena introdução, a gente vai ver como que é essa prova, eu vou fazer a correção dos itens e a gente vai depois fazer uma análise dos principais conteúdos da prova. A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, a prova, você vai perceber que tem conteúdos muito pulverizados. Um dos principais conteúdos de maior incidência é a interpretação de texto. Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba, que você faça e teste, vá fazendo os exercícios, é observar o tipo de texto que está na sua prova. Aqui na prova, a gente vai observar que é um texto aqui desse autor, Miguel Batista de Siqueira Filho, trata desse tema, democracia, direito e liberdade. É um texto que foi publicado em uma revista, não é, da PUC. Então, a tendência é que seja um texto argumentativo. Isso é importante que você observe isso, para que você já vá para o texto focado, para que você já possa entender algumas informações que serão ali veiculadas. Uma outra coisa que eu quero que você preste muita atenção é na organização dos itens. Veja como que os itens estão organizados, veja qual é o referente do item, a qual parte do texto o item se refere, para que você possa, de fato, conseguir aplicar. Uma outra coisa também que eu quero que você preste muita atenção ao fazer a prova é observar o enunciado. Muitas vezes o enunciado só fala de aspectos linguísticos. Então, se o enunciado falar só de aspectos linguísticos, a gente vai observar apenas aspectos gramaticais, aspectos relacionados à estrutura da frase, à estrutura da oração, a alguma organização de parágrafo, mas basicamente ele não vai tratar muito de elementos de relação de ideias, não vai tratar de interpretação de texto. Isso também é importante para que você vá para o item focado, tudo bem? Além de interpretação de texto, houve também cobrança nessa prova da Polícia Civil de redação oficial. Então é importante que a gente saiba do que trata a redação oficial. Você já sabe que a redação oficial está baseada no Manual de Redação da Presidência da República. Você também tem de saber que o Manual de Redação da Presidência da República houve uma atualização, foi atualizado, e essa atualização foi agora de 2018, dezembro de 2018. Então é muito importante que você esteja a par de todos esses aspectos para fazer uma boa prova. Tudo bem? Vamos começar a correção? Eu vou fazer a leitura com você do texto, porque nos 8 primeiros itens, o examinador cobrou, nos 6 primeiros itens, o examinador cobrou aspectos de interpretação também. Então eu vou fazer primeiro a leitura com você e aí a gente vê quais são os aspectos que foram abordados nesse texto. Então vamos lá mais uma vez, ó. Ele vai tratar de democracia, direito e liberdade. Vamos lá. O problema intercultural não se resolve, como pretendem os multiculturalistas, pelo simples reconhecimento da isonomia axiológica entre culturas distintas, mas, fundamentalmente, pelo diálogo interpessoal entre indivíduos de culturas diferentes e, mais ainda, pelo acesso individual à própria diversidade cultural, como condição para o exercício da liberdade de pertencer a uma cultura, de assimilar novos valores culturais ou simplesmente de se reinventar culturalmente. Vamos entender esse primeiro parágrafo? Qual é o assunto, qual é a ideia principal deste parágrafo? Vamos lá. Quero que você observe alguns detalhes para que você tenha esse mesmo comportamento na sua prova. Primeira coisa que eu quero que você veja. O problema intercultural não se resolve como pretendem os multiculturalistas. Quando ele fala esse elemento como pretendem os multiculturalistas, ele quer dizer que os multiculturalistas talvez defendem algo diferente ou algo insuficiente em relação ao que ele defende. Então, o problema intercultural não se resolve como pretendem os
multiculturalistas pelo simples reconhecimento da isonomia axiológica. O que é uma isonomia axiológica? É uma isonomia de valores. Isonomia de valores. Então, o que ele está falando? O problema intercultural, diferentemente do que esse grupo, os multiculturalistas, pretendem, não é só por isso. Não, ele não está dizendo que não é por isso, ele está dizendo que não é só por isso. É principalmente, fundamentalmente, ou seja, além de analisar os aspectos de valores, eu também tenho de fazer um diálogo interpessoal entre indivíduos de culturas diferentes. Então, eu vou considerar aqui a isonomia, mas além da isonomia, eu também tenho de fazer o quê? Um diálogo interpessoal. E além de fazer um diálogo interpessoal, eu também tenho de permitir um acesso individual pela própria diversidade cultural como condição para o exercício da liberdade de pertencer a uma cultura, de assimilar valores ou de se reinventar culturalmente. Tudo bem? Então, esses 3 aspectos aqui. Vamos lá. Aliás, o reconhecimento da isonomia axiológica, qual é aqui a isonomia de valores, né? O reconhecimento da isonomia axiológica entre culturas é importante, não porque limita a individualidade a uma estrita visão antropológica que projeta a condição humana ao círculo concêntrico da cultura do agrupamento familiar e social a que pertence o indivíduo, mas porque o liberta ao lhe dar amplitude de opção cultural que, transcendendo a esfera da identidade individual, que é o círculo concêntrico, como simples parte de uma cultura, dimensiona a individualidade no campo da liberdade de criar a si mesmo. Então, o que ele falou aqui nesse outro período? Eu tenho de reconhecer a isonomia não por conta da minha visão antropológica que projeta a minha condição própria, minha visão egoísta do meu agrupamento familiar, do meu agrupamento social. Mas eu tenho de fazer isso, mas porque vai libertar esse ser humano. Então, não para eu projetar o que eu penso, mas para me libertar, para dar amplitude à minha opção cultural, que transcendendo a esfera de identidade, dimensiona a individualidade do campo de liberdade, da liberdade de criar a si mesmo. Ok? Vamos lá para o terceiro período. Por fim, a passagem para a democracia não totalitária, ou seja, a democracia na e para a diversidade, então ele está explicando o que é a democracia não totalitária, a passagem decorre justamente da sensibilização do político e da democratização do espaço pessoal, antes preso à teia indizível do monismo cultural ocidental, tornando-se papel do Estado o oferecimento das condições de acessibilidade à diversidade cultural, ambiente imprescindível à autogestão da identidade pessoal. Então, essa democracia, essa passagem para a democracia não totalitária, ela tem de passar pela sensibilização do político e democratizar espaço pessoal, e é papel do Estado oferecer essas condições para que ele tenha essa total diversidade, essa total democracia não totalitária. Tudo bem? Então o texto, ele de fato, como a gente viu aqui no nome, né, no nome do título, do texto, Democracia, Direito e Liberdade, ele de fato vai versar sobre esses 3 aspectos. Tudo bem? Vamos para os itens? O segmento, aliás, o reconhecimento limita a individualidade, então eu vou apagar aqui essas marcações para que você não se confunda, para que a gente possa prestar atenção no item, ok? Aqui. Vamos lá. Vamos lá. O segmento, aliás, o reconhecimento limita a individualidade nas linhas 9 e 10. Então, aliás, começa aqui, o reconhecimento da individualidade poderia ser reescrito sem prejuízo do sentido da correção gramatical do texto da seguinte forma. Uma coisa que eu quero que você preste muita atenção é que ele fala que é sem prejuízo do sentido e da correção gramatical. Por que eu quero que você tenha atenção a isso? Porque algumas vezes o examinador ele fala assim, tem prejuízo semântico, mas mantém a correção gramatical. Ou não tem correção gramatical, mas mantém o sentido. Enfim, eu quero que você preste atenção para poder fazer a análise do item de maneira correta, ok? Aí então ele fala aqui, né, no texto original. Aliás, o reconhecimento da isonomia axiológica entre culturas é importante, não porque limita a individualidade. Ou seja, aqui ele vai colocar o argumento de por que eu tenho de considerar importante o reconhecimento da isonomia axiológica.
Então não é por isso, não é porque limita, é por outro motivo que ele vai introduzir aqui. Mas ele pediu só até aqui. Então vamos lá. Ele pede a reescrita e fala: contudo, reconhecer a isonomia axiológica entre culturas não é importante, vez que limita a individualidade. Há vários problemas aqui. O primeiro aspecto é o conectivo, contudo. Contudo é um conectivo que estabelece ideia de oposição, é um conectivo que dá a ideia de adversidade. Então é a mesma coisa de, no entanto, todavia, entretanto, mas, não é? Não poderia colocar o mas porque está iniciando o período, mas é a mesma coisa, é o mesmo sentido. E a gente observa que quando ele fala, aliás, o reconhecimento limita, esse aliás é só como se fosse um elemento de correção. Na verdade, o reconhecimento limita a individualidade, não porque, aliás, é importante não porque. Então, esse aliás é um elemento como se fosse uma espécie de correção, como se ele fosse introduzir uma retificação ao que foi afirmado anteriormente. Então, esse contudo já não preserva a mesma ideia do aliás. E ele fala que reconhecer a isonomia não é importante. Na verdade, ele diz que é importante. E é importante não por isso, mas pelo outro motivo que ele vai colocar. Outro problema, então aqui, tá total sem o sentido original, mas um outro problema é vez que limita, vez que. O conectivo adequado, que indica causa ou explicação, não é vez que. O conectivo adequado é uma vez que. Então é importante que você saiba que eu não posso suprimir o artigo uma. O conectivo completo e correto é uma vez que. Tudo bem? Então, neste item, o principal aspecto, além do sentido, é observar o uso de conectivos. Ele usou 2 conectivos, um de maneira inadequada, porque não existe conectivo vez que, e o outro é porque não preserva o sentido original do texto. Tudo bem? Portanto, sem nenhuma dúvida, o item 1 é errado. O item 1 é errado. Vamos lá para o item 2. A última oração do texto, então, a última oração, e aí é muito importante que você entenda o que é oração. Quando ele fala de oração, ele está falando de verbo, enunciado com verbo. Então eu tenho de procurar onde está o último verbo mencionado, tornando-se, tá vendo? Tornando-se é o último verbo. Então vamos lá, a última oração do texto poderia ser reescrita sem prejuízo das ideias veiculadas. Então ele quer manutenção de sentido e quer também manutenção gramatical, de correção gramatical. Da seguinte forma: o que torna papel do Estado oferecer as condições de acessibilidade e diversidade cultural, o ambiente indispensável de autogestão da identidade pessoal. Olha aqui, vou voltar com você rapidinho aqui, só para você entender o que é o tornando-se. Por fim, a passagem para a democracia não totalitária, ou seja, democracia na e para a diversidade, a passagem decorre da sensibilização do político e da democratização do espaço pessoal. Esse espaço pessoal antes era preso à teia indizível do monismo cultural ocidental. Então, a passagem decorre da sensibilização do político e da democratização, ok? Tornando-se papel do Estado, o político, o oferecimento das condições de acessibilidade à diversidade cultural, ambiente imprescindível à autogestão. O que é esse trecho aqui, Ambiente imprescindível à autogestão. Eu estou explicando o que é a diversidade cultural. A diversidade cultural é um ambiente imprescindível à autogestão da identidade pessoal. Tudo bem? Aí, o que ele fala é que, tornando-se papel do Estado o oferecimento das condições, vai ficar o que torna papel do Estado oferecer as condições. Veja, eu vou tornar... O Estado precisa oferecer as condições de acessibilidade. Então, as condições aqui tem de ser o complemento do verbo. Esse as condições tem de ser complemento do verbo. E o verbo oferecer é um verbo transitivo direto, porque eu ofereço algo a alguém. Né? Um verbo transitivo direto, ou pode ser um bitransitivo, ofereço algo e posso oferecer algo a alguém. Então, nesse caso aqui, eu vou oferecer as condições, que é o que vai ser oferecido. É o objeto direto. E o objeto direto não pode ser acompanhado de crase. Não pode ser acompanhado de preposição, em regra. Não é? E aí, então, não tem essa crase. Por isso que essa reescrita já está errada. Então, torna o papel do Estado oferecer as condições de acessibilidade da diversidade cultural e, além de ele oferecer
ele vai oferecer essas condições e o ambiente não é complemento de oferecer, ele não vai oferecer o ambiente. O ambiente aqui, como eu mostrei para você, é uma explicação do que é a diversidade. E o ambiente está como se fosse, o que ele quis mostrar, o que ele quis reescrever é como se fosse assim, eu vou oferecer o ambiente às condições, não é esse o sentido? Eu não ofereço o ambiente para as condições, não. O que ele disse originalmente no texto é, eu ofereço as condições para a diversidade. Ok? Eu ofereço as condições para a diversidade. E o que é a diversidade? É esse ambiente imprescindível para a autogestão da identidade pessoal. Tudo bem? Ok? Então, o item, a reescrita, não permanece com o sentido do texto e, além disso, há aspectos gramaticais que deixam o item errado também. Ok? Muito bem. Deixa eu apagar aqui para a gente ir para o item 3. De acordo com o autor do texto, de acordo com o autor, então a gente vai entrar no item de interpretação, né? A solução dos conflitos interculturais requer o emprego de mecanismos mais complexos do que o proposto pelos multiculturalistas. Então, olha aqui. Ele está falando de conflitos interculturais e requer o emprego de mecanismos mais complexos. Então, quando ele fala aqui, o problema não se resolve, como pretendem, pelo simples reconhecimento da isonomia, mas pelo diálogo interpessoal. Então, quando ele fala pelo simples reconhecimento, ele está querendo dizer que o que os multiculturalistas defendem é algo ainda muito pobre em análise comparado com o que ele defende. Porque o que ele defende é um aspecto muito mais aprofundado, muito mais complexo, não é? Então, por isso que o item é certo. Porque, de fato, a solução, na visão do autor, é um pouco mais complexa, um pouco mais profunda, em comparação com os multiculturalistas que defendem algo um pouco mais raso na visão dele. 4. E olha aqui, só uma coisa. Eu estou falando isso assim na visão dele, porque eu quero que você tenha essa noção de que o texto pode dizer que a Terra é quadrada. E você pensa assim, não, mas a Terra não é quadrada. Não interessa. Se o texto diz que a Terra é quadrada e o item está pedindo uma informação de acordo com o texto, você vai julgar que a Terra é quadrada, se ele estiver dizendo que a Terra é quadrada. Tudo bem? Por mais que essas informações, talvez, que eu esteja dizendo aqui, ou do texto, do autor, enfim, não sejam verdadeiras, ou sejam incompletas, enfim, não sei, você tem de julgar o item de acordo com as informações do texto, tudo bem? O texto é a verdade para o item, ok? Vamos lá para o item 4. Depreende-se da leitura do texto que tanto o seu autor, o autor do texto, o Miguel, quanto os multiculturalistas reconhecem que não há culturas mais importantes ou menos importantes que as outras. Então veja, quando ele fala de isonomia axiológica é exatamente o quê? Uma isonomia de valores entre as culturas. E aí ele fala, além de ele reconhecer aqui, ele fala, aliás, o reconhecimento da isonomia entre culturas é importante. E é importante não apenas por isso, mas porque liberta. Então, de fato, não há cultura mais importante ou menos importante que as outras. Esse aspecto é tanto reconhecido pelos multiculturalistas, e também pelo autor do texto, que diz que por que vai ser importante. Tudo bem? E tem certo também. Vamos ainda nesse texto para mais 2 itens. Nesse texto de tipologia dissertativa, por que é um texto de tipologia dissertativa? Porque é um texto que tem um posicionamento e apresenta argumentos coerentes a esse posicionamento. Então, ele busca defender uma ideia. Se ele busca defender uma ideia, é, portanto, um texto dissertativo. Tudo bem? Então, essa primeira parte está correta. Nesse texto de tipologia dissertativa, o autor defende um verbo claro de tipologia dissertativa. O acesso de todos a um ambiente de diversidade cultural, que, em sua opinião é um texto dissertativo, é essencial para a construção da identidade pessoal. Onde é que está essa informação? Bem aqui no final do texto, Tornando-se o papel do Estado o oferecimento das condições de acessibilidade à diversidade cultural. O que é a diversidade cultural? Como eu já tinha mostrado para vocês, ambiente imprescindível à autogestão da identidade pessoal. Esse elemento aqui, é um aposto. É um aposto. Então, aqui, ele diz que
Vamos voltar no item, ó. O autor defende o acesso de todos a um ambiente de diversidade cultural, sim, condições de acessibilidade, que, em sua opinião, é essencial, ambiente imprescindível. Imprescindível é exatamente o quê? Essencial para a construção da identidade pessoal, a autogestão da identidade. Tudo bem? A autogestão é você gerir, né, você controlar e construir, claro, a identidade pessoal. Portanto, o item 5 correto. Vamos lá então para o item 6. No trecho, agrupamento familiar e social a que pertence o indivíduo, a substituição de o indivíduo, tá aqui o indivíduo, por a pessoa tornaria obrigatório o emprego do acento grave, indicativo de crase, no a que antecede que, a que pertence. Então tá aqui, ó. Vamos só ler esse trecho para que você perceba. Então, aliás, o reconhecimento da isonomia axiológica entre culturas é importante não porque limita a individualidade a uma estrita visão antropológica que projeta a condição humana ao círculo concêntrico da cultura, do agrupamento familiar e social a que pertence o indivíduo. Veja, por que há essa preposição aqui em a que pertence o indivíduo? Essa preposição a aparece, primeiro, junto de um pronome relativo, a que pertence o indivíduo, ok? Então, está do lado de um pronome relativo. E essa preposição aparece por conta do verbo. A ideia é, o indivíduo pertence a um agrupamento familiar e social. Então, de novo, ó, o indivíduo pertence a um agrupamento social e familiar, ok? Então, a preposição que aparece antes do pronome relativo veio do verbo pertencer, a que pertence o indivíduo, ok? Primeira coisa. Ele pede para substituir o indivíduo por a pessoa, a que pertence, ele até colocou aqui, né? A que pertence à pessoa. Ora, este a que está aqui em a que pertence o indivíduo é apenas uma preposição. Não tem nenhuma relação com esse elemento o indivíduo. Não tem nenhuma relação com o indivíduo. Então, mesmo se fosse a que pertence à pessoa, a que pertence à pessoa, como nesse caso aqui, esse elemento a pessoa, assim como o indivíduo, seria sujeito de pertence. Então, é o sujeito, a pessoa pertence a um agrupamento. Então, não faz sentido querer colocar aqui uma crase, porque o acento indicativo de crase, ele tende a acontecer com dois as. O a preposição e ou um a pronome demonstrativo, ou um a do pronome relativo, ou um a artigo. Não há nenhum deles aqui, porque esse a pessoa é sujeito de pertencer. Então, o indivíduo pertence a uma classe. Esse que é pronome relativo. Tudo bem? Então, não faz sentido querer colocar uma crase aqui, já que não há nem não há nem artigo, nem pronome a qual, nem pronome demonstrativo. Agora, seria diferente se fosse assim, por exemplo, ó. Se fosse, deixa eu colocar aqui para você. Digamos que aqui não fosse o quê? Fosse o pronome relativo o qual, ok? Digamos que fosse assim, então. Como é o agrupamento, ficaria ao qual pertence o indivíduo. Porque o referente de o qual, assim como o referente de que, é agrupamento. Então, agora vamos colocar se fosse, por exemplo, não substantivo agrupamento, se fosse o substantivo, por exemplo, demanda. Demanda. Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar assim, demanda. Ou melhor, relação. Então, vamos colocar relação. Relação a qual pertence a pessoa, o indivíduo, tanto faz. Mas por que aqui agora a crase? Porque quando eu pertenço a, então tem a preposição, e aqui esse pronome a qual se junta à preposição que veio de pertencer. Tenho dois as, aí haverá crase. Mas veja que não tem nada a ver com o que é sujeito de pertence. O indivíduo, a pessoa pertence a uma relação ou pertence a um grupo. Não tem nada a ver com o aspecto do sujeito desse verbo. Então, por isso que o item 6 é errado. Muito bem, vamos lá para o próximo texto. Eu vou ler com você primeiro o texto, depois a gente vai fazendo os itens, tá?
Ele basicamente, nesse texto, ele cobrou só aspectos gramaticais, mas eu quero que você tenha uma ideia do texto para ir mais, de uma maneira mais tranquila para a resolução dos itens, tá bom? Vamos lá. A democracia há muito... antes, rapidinho. Vejam que o texto é também daquele mesmo autor. Então, o Miguel, Democracia, Direito e Liberdade, né? Então, o tema permanece. Quando ele coloca idem, quer dizer no mesmo lugar, né? Do mesmo autor. Então, o sentido do texto permanece. A democracia há muito deixou de dizer respeito às regras do jogo político para se transformar na força viva de construção de um mundo vasto e diferenciado, apto a conjugar tempos passados e futuros, afinidades e diferenças, meios sociais imprescindíveis ao desenvolvimento da autenticidade e da individualidade de cada pessoa. O espírito democrático desenvolve-se na diversidade e estabelece o diálogo na pluralidade. Então ele está relacionando muito democracia com diversidade, né? Diversidade é a semente inesgotável da autenticidade e da individualidade humana, que se expressam, autenticidade e individualidade, se expressam na subjetividade e liberdade pessoal. Mas a condição de ser livre, ou seja, de desenvolver a autenticidade e a individualidade, pressupõe o contexto da diversidade, somente atingível em termos políticos no âmbito do espírito democrático. Mais uma vez, ele está relacionando democracia à diversidade. Círculo que demonstra a intimidade e interdependência entre democracia e liberdades fundamentais. A liberdade deve ser entendida em sentido duplo, em duplo sentido, como o respeito e a aceitação das diferenças individuais e coletivas, e como dever, então, no sentido 1, sentido 2, e como dever de solidariedade e compromisso com as condições para a liberdade de todos, o que implica a garantia do direito à não discriminação e do direito a políticas afirmativas como formas de manifestação do direito à diversidade, que representam novos padrões de proteção jurídica ensejadores da acessibilidade às condições materiais, sociais, culturais e intelectivas, imprescindíveis, essas condições, à autodeterminação individual, denominadas direito de acessibilidade, requisito primeiro para o pleno exercício das liberdades de escolhas. Muito bem, vamos lá para o item 7. Estaria garantida a correção gramatical do texto caso fosse suprimida a vírgula empregada após individualidade. Está bem aqui? Evitando-se a separação por vírgula do sujeito e do predicado da oração. Olha, você viu esse item, aí pensa assim, estou lembrado, o Anderson já me disse que eu não posso separar sujeito e verbo com a vírgula. E também não posso separar verbo e complemento. Então, o que eu tenho de buscar? Se ele está dizendo que a individualidade separa sujeito e verbo, eu tenho de ver se essa individualidade é sujeito aí da oração, não é? Pelo menos. Então, vamos lá, ó. Mas a condição de ser livre, comecei aqui, mas a condição de ser livre, ou seja, de desenvolver a autenticidade e a individualidade, pressupõe. Veja, o que é o sujeito de, qual é o sujeito de pressupõe? O que pressupõe o contexto? É a individualidade ou é a condição de ser livre? Veja que o sujeito de pressupõe é a condição de ser livre. Esse elemento aqui que encerra essa vírgula, ou seja, esse elemento aqui de desenvolver a autenticidade, a individualidade, explica qual é a condição de ser livre. Essa condição de ser livre, isto é, de desenvolver a autenticidade e a individualidade, pressupõe. Então, esse elemento que está entre vírgulas porque é uma espécie de, é um aposto. É uma espécie de termo explicativo, que é um aposto, de condição de ser livre. Tudo bem? Tanto é que foi introduzido por um termo explicativo, ou seja. Então, essa vírgula aqui não separa o sujeito do verbo, porque o sujeito de pressupõe é a condição de ser livre. Tudo bem? Então, por isso, o item é errado. Estaria garantida a correção caso fosse suprimida. Se eu suprimo essa vírgula aqui, aí eu teria que tirar esse item todo aqui, ó. Tudo isso daqui. Se eu tirar essa vírgula, eu tenho que tirar tudo isso, toda essa estrutura tem de sair. Porque aí vai ficar a condição de ser livre, pressupõe. Tudo bem? Vamos lá para o próximo item, item 8. Não haveria prejuízo do sentido original do texto, nem das relações sintáticas, então sentido geral do texto, nem das relações sintáticas nele estabelecidas, caso houve um erro aqui ó, na prova. Isso poderia ter prejudicado algum candidato, enfim, mas o CESP não
anulou o item. Então vamos lá. Então a ideia aqui é mais ou menos caso os elementos da enumeração presente no segmento ensejadores da acessibilidade às condições materiais, sociais, culturais e intelectivas fossem reorganizados da seguinte forma: ensejadores da acessibilidade às condições materiais, sociais e culturais e intelectivas. Então veja, o que ele fez na verdade? Aqui o autor do texto disse que existem as condições materiais, as condições sociais, as condições culturais e as condições intelectivas. O que você entende por condições intelectivas? Condições de intelecto, condições de raciocínio, condições de gerar, condições de fazer com que o ser humano reflita, pense sobre algo, tudo bem? Então ele diz que existem as condições materiais de acessar elementos materiais, condição para acessar elementos sociais, culturais e os elementos do intelecto, né? Talvez o acesso a poder ler, a poder raciocinar, a poder estudar, ok? E aí ele fala, aqui na releitura, na reescrita, perdão, ele fala assim: condições materiais, condições sociais, e ele diz que as condições culturais seriam condições culturais intelectivas. Então, quando ele coloca esse condições culturais intelectivas, ele tira o elemento intelectivas que estava relacionado a condições e passa a ficar agora condições, esse intelectivas passa a ser culturais. Condições culturais intelectivas. Então, isso traz um sentido diverso para o texto. E traz prejuízo para o sentido geral, porque essas condições culturais, não faz sentido existirem essas condições culturais intelectivas. Essas condições, na verdade, são as próprias intelectivas. Tudo bem? Esse item aqui é como se fosse um outro elemento enumerado e não um adjetivo para esse elemento cultural. Ele mudou o referente do adjetivo intelectivas. A referente inicial era condições, e são condições intelectivas de intelecto, e não são condições culturais intelectivas. Tudo bem? Por isso que traz prejuízo, porque muda o sentido, traz o sentido de que existiriam condições culturais típicas de intelecto, que não é o sentido que ele quis estabelecer no texto, ok? Então o item é errado, e aí a gente vai agora para o item 9. Tá assim: no trecho que se expressa na subjetividade da liberdade pessoal, o emprego do pronome ato no se, após a forma verbal, e aí, portanto, ficando expressam-se, prejudicaria a correção gramatical do texto, dada a presença do fator de próclise na estrutura apresentada. Primeiro, vamos entender o item. O que é fator de próclise? Fator de próclise é quando tem algumas palavras, palavra negativa, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, advérbios, ou seja, alguma conjunção integrante, os próprios pronomes relativos. Então, algumas palavras, alguns termos que atraem o pronome para antes do verbo, que aí é caso de próclise. Porque, em regra, quando não há esses termos atrativos, eu faço a ênclise. Tudo bem? O que acontece aqui? O que se expressam é um pronome relativo. É um pronome relativo. Por que é pronome relativo, Anderson? Porque esse que retoma substantivo. É a semente inesgotável da autenticidade e da individualidade que se expressam. Então, retoma a autenticidade e retoma individualidade, dois substantivos. Logo, esse termo é pronome relativo. E pronome relativo é termo atrativo. É termo atrativo. Então, o pronome átono, de fato, tem de ficar próximo ao termo atrativo e tem de ficar, portanto, antes do verbo. E prejudicaria a correção se eu colocasse ele enclítico, ou seja, que expressam-se, já que há o termo atrativo e, portanto, tende a haver a próclise. Então, o item é correto. Na linha 9, que é elemento de coesão empregado em referência à autenticidade e individualidade humana, razão porque a forma verbal expressam está flexionada no plural. Não é exatamente isso que a gente acabou de ver? Por que ele fala que o que é um mecanismo de coesão textual? Porque o que foi utilizado para retomar elementos anteriores. Então, isso é um mecanismo de coesão textual. Tudo bem? E ele, como você viu aqui, o que
retoma autenticidade e individualidade e gera, sim, a flexão do verbo no plural. Tudo bem? Por isso que o item é correto. Vamos lá para o item 11 e 12. Esses dois itens, o examinador pediu para que a gente analisasse os aspectos de prescrição gramatical, ou seja, ele quer saber norma padrão. Ele quer saber aspectos de concordância, regência, crase, pontuação, tudo bem? Então a gente vai ler o texto e vai ver o item e vai ver se há algum problema gramatical. Vamos lá. É importante consolidar, por meio da educação, principalmente da educação básica, além do domínio das letras e dos números, o cultivo. Então é importante consolidar o cultivo. Veja que ficaram itens, apesar de extensos, mas ficaram todos aqui entre vírgulas, né? Essas intercalações, houve várias intercalações. Então é importante consolidar o cultivo entre os estudantes de laços de amizade genuínas, da cooperação, da solidariedade, do espírito comunitário e do exercício da plena cidadania, como contraponto à hipertrofia do ego, à violência generalizada e à banalização da vida. Por que houve essa crase aqui? Porque é contraponto a algo, preposição, e hipertrofia é artigo. Aliás, hipertrofia é substantivo que exige o artigo feminino. Hipertrofia. Então, se eu tenho esse artigo, eu vou acompanhar um substantivo. Então, crase. Violência, violência é substantivo, tem artigo. Banalização, substantivo, vai acompanhar artigo. E todos esses as são acompanhados de preposição, que, como eu disse, veio de contraponto. Portanto, o item está correto. Não há nenhum problema gramatical aí. Item 12. No Brasil, as diferentes formas de violência provêm. Ó, primeiro erro. Porque quando o verbo provém está no plural, a forma do plural é provém com acento circunflexo. Então, as diferentes formas provém. Tudo bem? Então, como o sujeito de provém está no plural, as diferentes formas, o verbo tem de ser flexionado no plural. Aí, então, a gente achou um item, um erro, né? Daria para você avançar, mas eu vou fazer a correção completa. Ó. Provém de fenômeno histórico da catequização dos índios à escravidão africana. Ó, se ele diz que começou na catequização dos índios e foi até a escravidão, então da catequização à escravidão, aqui faltou uma crase. Veja que aqui é uma preposição, né? De mais o artigo a, não é? Deixa eu apagar aqui esse. Ó, é da catequização, então é preposição de mais o artigo a. Aqui, o que vai ter que acontecer? Uma preposição mais o artigo. Então, da catequização dos índios à escravidão africana. Seguir-se-ão com a colonização mercantilista, o coronelismo, as oligarquias, amparado. A gente não sabe qual é o referente de amparado. Amparado, se fosse as oligarquias, deveria ser amparadas por um Estado autoritário e burocrático e manifesta por meio da tirania, da opressão, do abuso da força e da criminalidade. Um outro problema aqui, qual é o sujeito de seguir-se-ão? A gente não sabe o que vai seguir. Eles serão seguidos, a catequização dos índios e a escravidão serão seguidos. Então não tem um sujeito aqui expresso para seguir-se-ão, então não daria para deixar esse verbo no plural, não se sabe qual é o sujeito. Tem esse problema de flexão, aqui de amparado, e tem o problema de crase e o problema aqui de provém. Tudo bem? Então, por vários motivos, esse item está errado. Vamos lá para próximo. Os próximos dois itens fazem referência a Manual de Redação da Presidência da República. À época da prova, como foi em 2013, ainda estava em vigor o manual, a segunda edição do Manual de Redação da Presidência da República. Agora já está em vigor a terceira edição. O que vai cair na sua prova é a terceira edição. Então, eu vou fazer alguns comentários aqui, só para a gente ver todos os itens, esses dois itens aqui. O item 13, ele não vai cair, o assunto do item 13 não vai cair na sua prova de agora, porque vai falar de memorando, tudo bem? Eu vou ler com você e comentar rapidamente, só para a gente fazer o gabarito desse item. Então, os despachos a memorandos expedidos entre unidades administrativas da Polícia Civil devem ser dados no próprio documento e, caso falte espaço, em folha de continuação. Esse procedimento, além de evitar um desnecessário aumento do número de comunicações, contribui para a formação de um processo simplificado que permite que se acompanhe o histórico do andamento da matéria tratada no memorando. Por que eu disse que esse conteúdo não vai cair para você? Porque fala de memorando. O novo manual de redação, ele
tirou tanto o memorando quanto o aviso. E agora só existe um documento, que é o ofício, né? Então, antes havia 3, agora só existe um, que é o ofício. Então, por isso que aqui o assunto que é falando de memorando não vai cair na sua prova, tá bom? Então, mas guarda essa informação que antes eram 3 e agora só é um padrão ofício, mesmo entre órgãos internos, entre unidades internas de um mesmo órgão. Mas o item, de qualquer maneira, é correto. O item é certo, tudo bem? Agora, o item 14 pode cair. Os documentos oficiais dirigidos aos delegados da Polícia Civil do Distrito Federal devem conter o vocativo senhor doutor delegado, bem como o pronome de tratamento Vossa Excelência. Há 2 problemas aqui. Primeiro problema, quando eu vou fazer um ofício e dirigir para um delegado, eu de fato tenho de colocar um vocativo lá no ofício e tenho de colocar senhor mais cargo. Então eu não vou colocar doutor. Essa forma doutor, o manual até fala que a forma doutor tem de ser utilizada com muito cuidado, porque ela tem de ser preferivelmente utilizada para pessoas que têm esse título, o título de doutor. É muito comum ser utilizado na linguagem jurídica, né, para bacharéis em direito e bacharéis em medicina, mas o manual ele faz essa recomendação de que é preferível para quem tem esse título e de qualquer modo, se for utilizar vocativo, não há doutor. Vai ser para senhor, só apenas senhor e mais o cargo, ok? Outro problema é o pronome de tratamento para delegado não é Vossa Excelência, o pronome de tratamento é Vossa Senhoria. Tudo bem? Ok? Por isso que o item é errado. Então, assim a gente completa os 14 itens que caíram na prova. E agora eu quero mostrar para você um aspecto muito importante que pode te ajudar na sua prova, que é o seguinte. Eu fiz aqui um apanhado dessa prova e para que você perceba nesse gráfico quais foram os conteúdos que mais caíram na prova. Vejam, interpretação de texto e crase foram os conteúdos com mais números de itens, né? Foram 3 itens de crase, que versaram sobre crase, e 3 itens de interpretação de texto. E eu acho que a tendência é essa mesmo. Ou seja, eu tenho uma grande quantidade de itens de interpretação de texto. Então, recomendo muito que você faça muitos exercícios de interpretação de texto, porque normalmente é a maior quantidade de itens na prova. Quanto aos itens de crase, não acredito que sejam que não seja essa quantidade grande de itens, mas que vá cair crase, normalmente cai. Crase é um conteúdo que você tem de saber invariavelmente, principalmente porque não é um conteúdo tão difícil e não é um conteúdo que o seu concorrente não saiba. Então, crase é um conteúdo que tem de saber. Termos da oração, eu coloquei aqui porque caiu tanto aposto quanto sujeito. Então, e adjunto adnominal naquela questão do adjetivo que fazia uma referência a condições e que depois ele colocou para fazer referência à cultura. Então, houve mudança do referente, então tudo isso é termos da oração, né? Pontuação, eu coloquei aqui como um item, que foi aquele item que a gente viu que houve uma separação com 2 pontos, aí houve problema teve um outro item que ele também falou sobre vírgula, mas esse item aí da vírgula, separação do sujeito e do verbo, eu coloquei como item de termos da oração. É claro que um item, muitas vezes, requer mais de um conteúdo. Então, aqui, muitas vezes, alguns conteúdos podem até ficar repetidos, né? Mas eu quero que você veja, pelo menos, tenha esse esboço de perceber também que redação oficial foram 2 itens. E essa é a média, 2 a 3 itens por prova. E é um conteúdo que tem de saber, assim, é um conteúdo muito fácil, muito acessível, tá no manual, é um documento que tá no Google, então tem de saber esse assunto, tá bom? E assim a gente encerra essa correção. Espero que você tenha gostado, espero que seja muito útil. Se tiver ficado com alguma dúvida, mande um comentário que eu ajudo você, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.